Eu não imaginava que uma ideia tão simples como caminhar poderia se transformar numa interessante história para um filme que tem potencial de te deixar preso nele até o final. Pois é como funciona A Longa Marcha, a nova adaptação do Stephen King, e preciso falar sobre isso. Admito que a premissa não tinha me interessado muito. Vi o trailer e ainda não gerei nada de expectativa, para ser bem honesto aqui. O que me puxava para ver mesmo o filme era o fato de ser uma adaptação de uma história de Stephen King. Tipo, primeiro, que história doida é essa? Vamos entender a premissa e as regras desse jogo mortal que os adolescentes se submetem. Vamos comentar também sobre como eles conseguiram fazer um filme sobre uma caminhada sem fim ser bom. Como que a direção conseguiu driblar o tédio que uma premissa dessas consequentemente geraria? Além do mais, não seria um filme do Stephen King sem personagens marcantes. Os bons personagens do filme fazem a gente se importar de verdade com a história. Tem uma parada que gostaria de resenhar também com vocês, que é sobre a mensagem por trás de tanta brutalidade e se ela ainda faz sentido nos dias atuais. Mas antes de tudo, caso tenha gostado das nossas resenhas, reflexões e opiniões sobre filmes e séries, então fortalece o nosso trabalho deixando o like, se inscrevendo no canal e o mais importante, faz de conta que a parte de comentários é essa mesa de bar com espetinho e uma gelada. Então puxa uma cadeira e vamos conversar sobre esse filme deixando sua opinião aí embaixo. Como vocês sabem, aqui é sem enrolação, gosto de ir direto ao ponto, então já digo e confesso que depois de assistir ao filme, me rendo de que a ideia de A Longa Marcha é absurdamente simples e genial. Imagina um Estados Unidos meio distópico, quebrado economicamente e governado por um regime totalitário. Todo ano eles organizam uma competição. 50 rapazes são escolhidos para caminhar sem parar. As regras são claras e brutais. Não tem linha de chegada. O jogo só acaba quando sobrar um único sobrevivente. Mantenha o ritmo. Você precisa andar a uma velocidade mínima. No filme é uns 5,5 km por hora. Se ficar lento demais, recebe um aviso. 3 avisos e já era. Acumulou 3 avisos, um tiro, fim de jogo. E sem pausas pra nada. Quer amarrar o sapato, ir ao banheiro ou simplesmente respirar? Azar o seu. Parou? Se f***eu. O filme mostra até como eles se aliviam no meio do caminho. Essa simplicidade é o que torna tudo tão tenso. Não tem para onde fugir, não tem estratégia mirabolante. É só você, a estrada e a certeza de que a qualquer momento um passo em falso pode ser o último. Agora, um tópico interessante que queria destacar é como fazer a caminhada não virar um tédio. Ok, a ideia é intrigante, mas como transformar isso num filme de quase 2 horas sem ficar repetitivo? Eu tinha essa dúvida. Isso era outro ponto que me deixava com um pé atrás antes de assistir, o famoso pré-julgamento equivocado. Mas o diretor Francis Lawrence calou a minha boca. Ele, que é o mesmo cara de Jogos Vorazes, quase todos, aliás, foi bem pra caramba. Primeiro, o filme é visualmente criativo. Eles usam ângulos de câmera diferentes, brincam com a iluminação do dia e da noite e mostram a paisagem se transformando num tipo de purgatório a céu aberto. Você consegue sentir o cansaço dos personagens. Segundo, a tensão é constante. O som dos passos, a respiração ofegante, o barulho do tiro ao fundo, tudo isso cria uma atmosfera pesadíssima. Isso contribui para que se crie uma certa angústia e curiosidade o tempo todo, esperando para ver quem vai ser o próximo. E uma curiosidade genial é, aparentemente, eles filmaram tudo em ordem cronológica. Isso fez com que a amizade entre os atores se desenvolvesse de forma natural e o desgaste físico e mental que a gente vê na tela é muito mais real. Uma escolha bem interessante. Bom, se a premissa é o cérebro, os personagens são sem dúvida o coração de A Longa Marcha. É por causa deles que a gente se importa, sofre junto e torce, mesmo sabendo que só um pode vencer. O elenco é fenomenal. Temos o Cooper Hoffman, filho do incrível Philip Seymour Hoffman, como Raymond, nosso protagonista, que nos guia por essa jornada. Mas para mim, a grande revelação é David Johnson, que faz o Peter. Ele já tinha sido ótimo em Alien Romulus, mas aqui ele entrega uma atuação digna de prêmio, viu? E a amizade entre o Raymond e o Peter é o pilar emocional do filme. Além deles, temos um grupo diverso que realmente transparece ter saído direto de um livro do King mesmo. Tem o cara mais atlético e hostil, o provocador que todo mundo quer que morra logo, o piadista. Cada um tem seu momento e sua importância na história. E não posso deixar de mencionar Mark Hamill como o Major,
o vilão sádico que comanda o show. Ele mal aparece, mas a sua presença é sentida o tempo todo, como uma ameaça constante. Cara, muito bons os personagens. A Longa Marcha foi o primeiro livro que o Stephen King escreveu lá nos anos 60, numa época muito difícil, pensando na Guerra do Vietnã. Mas o impressionante é como a história consegue soar atual em 2025, praticamente 60 anos depois. O filme é uma alegoria poderosa sobre uma sociedade disposta a sacrificar tudo por um ganho material, onde não há piedade para os mais fracos e a lei é cada um por si. Interessante como fala sobre pessoas desesperadas, arriscando a vida pela esperança de um futuro melhor. E tem um diálogo no começo do filme bem interessante. Um personagem diz que espera que fique mais fácil ver as pessoas morrendo. O outro responde: "Esse é o meu maior medo." Essa troca de palavras sobre o medo de se tornar insensível à tragédia é assustadoramente relevante para o mundo em que a gente vive hoje. Mostra como o filme, apesar de ser uma ficção distópica, acerta em cheio ao refletir nossos próprios medos e a desumanização que vemos por aí. E até mesmo na abordagem em como nós mesmos, como seres humanos que estamos inseridos numa sociedade, podemos acabar normalizando, mesmo que inconscientemente, atos que outrora acharíamos impensáveis. Além de nos fazer refletir também sobre como a nossa percepção sobre as pessoas muda quando conhecemos mais a história e o passado delas. Como passamos a criar empatia pelo próximo, mesmo que de primeiro momento não tendo nenhum tipo de conexão, intimidade ou até mesmo gosto pela pessoa, mas que após entender melhor o fardo delas, nossa percepção muda e passamos a olhar para elas de outra forma. É um lembrete que no fim, com erros e acertos, com pré-julgamentos ruins ou bondade, estamos todos lutando nossa própria batalha, que somos o herói da nossa longa e muitas vezes difícil jornada. Sobre o filme, acho que valeu muito a pena ter visto que A Longa Marcha foi uma das maiores e melhores surpresas do ano para mim. É um filme que, se observado com carinho, impacta em reflexões importantes. Como pontos positivos, acho que, apesar de ser uma premissa simples, souberam trabalhar muito bem a história e como fazer ela funcionar sem cair no marasmo. As atuações são espetaculares, especialmente a de David Johnson. A direção consegue criar uma boa tensão no filme. E a mensagem, mesmo vinda de décadas atrás, é absurdamente poderosa e atual. Como pontos negativos, para ser sincero e até mesmo para mim, que fui ver meio desconfiado, acho que é difícil achar coisas que me desagradaram. Mas, na minha opinião, talvez, e bem talvez mesmo, acho que o final pode dividir opiniões. E a natureza pesada do filme pode não agradar a todos, não é um filme divertido de se ver, apesar de ser muito bom em entreter. Algumas pessoas podem achar que a história força um pouco a barra com a resistência física dos personagens em certos momentos, porém mesmo assim achei aceitável. Pelo menos para mim isso não incomodou. No final das contas, A Longa Marcha se torna um filme brutal, desolado e ao mesmo tempo incrivelmente humano. É uma das melhores adaptações de Stephen King que eu já vi. Uma obra que me fez refletir, ficar tenso e até mesmo emocionar. Acho que é uma boa obra para quem gosta de thrillers distópicos com personagens fortes e uma mensagem que fica com você por muito tempo. É um soco no estômago, mas um soco que vale a pena levar. Particularmente eu amo filmes que nos fazem refletir sobre fatores da vida. E nisso, esse até que entrega algo. Antes de sair do vídeo, não esquece de curtir ele, se inscrever no canal e, claro, o mais importante, comenta aí que eu quero saber o que você achou desse filme. Até o próximo vídeo e clica nessa recomendação que está aparecendo para você nessa tela aqui, que tem mais coisa para a gente resenhar. Valeu!